Tenha pessoas de segurança, bola de segurança que você vai se aconselhar antes de tomar a decisão. E de preferência que não seja uma só, com vieses diferentes, que pessoas que pensam o mundo de forma distinta. E aí, a partir desse aconselhamento, tome decisão. Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender, ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio do Nagelcast. E hoje para falar de um tema, cara, importante e até polêmico, difícil de trabalhar, né? Quais são os principais sinais na agência de que as coisas não estão indo bem? Muitas vezes a gente tenta tapar os olhos, aqui na nossa região fala tapar o sol com a peneira, mas você mesmo sabe que tem que tomar decisões, às vezes acaba adiando, procrastinando. Vamos tratar sobre esses temas. Antes disso, quero lembrar você, é claro, que se você é gestor de tráfego, se você é um profissional de marketing digital, se você é um dono de agência e quer acelerar a sua operação, prospectando, vendendo, retendo, fazendo a gestão dos seus clientes, você pode solicitar uma consultoria com um especialista do meu time, conversar por telefone, entender o que você precisa fazer para entrar na mentoria Nagel e aprender os processos da Blueberry e de outras centenas de agências que caminham com a gente. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @nagel.guilherme. Se você está assistindo no YouTube, no Spotify, curtir, se inscrever no canal é importante pra gente, né? Conseguir ajudar outros donos de agência e, obviamente, interagir se você tá curtindo o conteúdo. Tô aqui com meu parceiro Léo. Bora pra cima. Como é que tá, Léo? O Léo que trouxe esse tema, gostei pra caramba do tema, como todos os outros, né? Boa. Galera, tema espinhoso demais pra gente poder trabalhar hoje e não é à toa que eu fiz questão de já trazer aqui pra nossa conversa que a gente não foge de polêmica, boa, né, Gui? Boa, então a gente tem que trazer a vida real aqui e mudança faz parte do dia a dia. Até porque, cara, quem não se movimenta de acordo com o mercado vai ser engolido pelo próprio mercado. Verdade. A gente tem grandes casos aí, como Blockbuster, antes da Netflix, né? Trabalhava com locação de filmes e tudo mais. Veio mudança de mercado, a empresa foi engolida. Várias empresas, né, Gui, do mercado digital acabaram passando por esse período de mudança, não se adaptaram e foram engolidos. E no mercado de agência não é diferente. E aí, cara, eu sempre gosto de um tema que você traz, que você fala sobre a diferença entre navio pirata e transatlântico. Explica pra galera como é que funciona esse processo. Lógico, né? Parece que é uma analogia simples que a gente comenta, né? De uma empresa maior e de uma empresa pequena, né? Porque toda empresa, por mais que ela seja tradicional, eu não estou entrando só no mérito de uma agência de marketing digital, né? Mas toda empresa, por mais que ela assuma aquela postura bem raiz, bem tradicional, né? Vamos lá, eu vou começar a abrir um mercadinho na minha rua. Não tem nada mais antigo do que isso, né? Comprar e vender itens para casa, coisas domésticas e tal, né? Se eu trabalho sozinho, eu e minha esposa, eu e minha filha, eu e meu filho, por exemplo, sozinho, mais um ajudante, cara, eu sempre consigo tomar decisões mais rápido e essas decisões, elas não impactam o negócio e tantas outras pessoas, né? Eu não tenho que refletir muito para mudar o cenário, para colocar um outro produto, para aumentar o preço, para, enfim, contratar uma pessoa, porque o negócio é pequeno. Eu sempre faço essa analogia com um navio pirata, né? Então você consegue se movimentar mais rápido, ok? Só que da mesma forma, por ser um negócio pequeno, você não tem a estabilidade, né? Que, por exemplo, um transatlântico tem se comparado com um navio pirata, enquanto os dois estão viajando, enquanto os dois estão independente do tamanho da onda, especialmente, né? Dependendo das condições. Por exemplo, esse mercadinho, se porventura só vem lá uma crise ou qualquer outra coisa, né? Ou até mesmo se a pessoa tem algum problema financeiro de curto prazo, talvez até um problema de ordem familiar faz com que ele perca aquele mercadinho dele, né? Enquanto o transatlântico te dá muito mais segurança. E trazendo isso para a analogia das agências, eu vejo que muitas agências, quando começam, elas têm uma visão, Léo, tipo startup mesmo assim. E eu não vou condenar no início, né? Mas aquela questão de crescimento, de aceleração, né? De tomadas de decisões rápidas, né? Dando liberdade para as pessoas têm autonomia, né? Os colaboradores. Mas chega um momento que o próprio crescimento faz com que você, querendo ou não, se torne um transatlântico. O Google já foi um barco pirata, por exemplo. Hoje é uma empresa de milhares e milhares e milhares de colaboradores. E aí, você precisa pensar muito mais a longo prazo, porque as pequenas decisões que você toma no dia a dia impactam muita coisa, ok? Quando você fala que você pode dar um desconto de 10%, mas teoricamente é uma pequena decisão, cara. Talvez você comeu toda a sua margem naquele desconto de 10%, porque você tem, às vezes, dezenas, como por exemplo, a gente está chegando na Blue agora, 100 colaboradores. Deve estar com 95, por 98, 90, quase 100 colaboradores.
Cara, a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos aqui na empresa, é muito maior do que quando nós tínhamos 5 colaboradores, ou quando nós estávamos aqui sozinhos. Por quê? Se der tudo errado, cara, é só a gente e a nossa família. Hoje, se dá tudo errado, são centenas, milhares, quem sabe, de pessoas em algum nível impactadas. Então, preciso ser um transatlântico? Lógico, eu tenho mais, à medida com que eu cresço, eu tenho mais estabilidade, tenho mais segurança, tenho mais controle, tenho mais previsibilidade. Só que o fato de eu me tornar um transatlântico, se eu não tomar cuidado e não entender quais são os sinais quando as coisas não estão indo bem, a tendência de eu ficar para trás, ser engolido, não ser competitivo é muito alta. Então, acho que eu tenho que buscar a previsibilidade e a segurança do transatlântico, né? E a autonomia e a velocidade do barco pirata. E esse é o desafio que a gente vai, acho que, discutir nesse podcast aí, entendeu? Tá, já me surgiram outras dúvidas aqui quando você foi falando, mas você falou sobre os sinais. Quais são os sinais que eu tenho que ficar atento e que eles dão clareza de que eu estou ficando para trás e que o mercado está se movimentando? Cara, assim, muitas coisas. Vamos tentar dividir isso em pelo menos 3 frentes. Okay. Eu acho que o pilar, que a gente vai falar aqui de indicadores financeiros, por exemplo, né? Quando a gente fala o pilar resultado, né? No sentido faturamento, lucro, venda, né? E se a gente for fazendo desdobramentos assim, poxa, leads ruins, poucos leads, o meu preço está sendo identificado como caro, ou a minha oferta... A gente poderia desdobrar o pilar resultado aqui, tá? O segundo eu colocaria, que é o pilar pessoas. Então, quando eu começo a ter ou problemas internos, no sentido de que as pessoas reclamam, o ambiente não está mais agradável, a empresa em si não propõe crescimento, ou a empresa não instiga desenvolvimento em quem está aqui, ou até problema de pessoas no âmbito externo, né? A empresa não tem condição de trazer mão de obra para suprir aquela necessidade, né? E um terceiro pilar, na minha visão, é muito menosprezado, seria o pilar tecnologia ou ferramentas, ok? Quando o stack que você tem, ele já não te dá a previsibilidade e os indicadores para você tomar decisão, sabe? E aí qual que é a dificuldade? Quanto maior a empresa, mais difícil você implementar e mudar ferramentas, porque você tem inúmeras peculiaridades, né? Os seus próprios processos, coisas que você mesmo desenvolveu e que às vezes o mercado não tem uma solução, acaba tendo a necessidade de você resolver as coisas Perfeito. Em casa. Até um exemplo, por exemplo, digamos de hoje da Blue, né? A gente tem 2 programadores full trabalhando em soluções internas, porque às vezes você vai para o mercado, não resolve 60%, 70% do que você precisa, você paga caro, demora. Então, acho que se você avaliar esses 3 indicadores, você começa a ter uma percepção de onde você está, a sua projeção de crescimento ou de declínio. Por exemplo, né, o simples fato de você não ter faturamento em uma agência, ou faturar pouco, vou trazer uma situação bem prática, que eu acho que a galera gosta do nosso dia a dia aqui da Blueberry, né? Então, janeiro e fevereiro, normalmente, não são meses tão bons. Janeiro não é o pior mês do ano, acaba sendo dezembro, mas é que esses 3 meses, vem de dezembro, janeiro e uma retomada em fevereiro. De férias, né? São meses ruins, pelo menos pra gente que lida com pequenos negócios, ok? E a gente, em um momento, transformou o mês de janeiro, no âmbito comercial, em um dos melhores meses do ano, que a gente fazia e faz uma campanha promocional em janeiro. Então, aquele janeiro que era um mês que, sei lá, a gente fazia 60 contratos novos. Lógico, para as pessoas parece muito, mas para a gente, considerando o cenário da agência, é abaixo da nossa régua. A gente foi lá e começou a botar 100, por exemplo. E fazer de janeiro o segundo melhor mês do ano, às vezes perdendo apenas só para novembro, que é o mês maior promocional. E isso sempre, sei lá, 2, 3 anos seguidos, isso deu certo. Nesse janeiro desse ano, não deu certo. Não chegou no número que nós precisávamos. Então, qual que é o indicador que eu tenho que ter aqui, que eu vou cobrar do time comercial, ou do líder comercial, ou de marketing? Olha, talvez o formato que a gente está aplicando, cara, ele, por conta da evolução do mercado, já não está se sustentando. Tem que pensar coisas novas, ok? A quantos janeiro eu vou precisar ir tendo queda de venda para poder tomar a decisão? Para mim é um indicador. Então, pouca venda e, por consequência, a gente também teve um faturamento menor em janeiro. Isso faz com que eu já tenha aqui
tomar decisões. Não é que tá tudo errado, mas eu tenho que pelo menos... Será que eu caprichei no processo? Foi feito Ctrl+C, Ctrl+V do que deveria ser feito, do que a gente normalmente faz que dá resultado, né? Tem variáveis externas, como mercado, outras coisas que a gente não controla. Mas isso que você trouxe é importante, porque a gente não está falando aqui de esperar um tempo específico. É analisar o macro num todo ali, dados, métricas. Quando você faz essa visão geral sobre o projeto, não necessariamente eu preciso esperar, tem que esperar 3 meses, esperar 1 ano para poder avaliar esses dados, para fazer uma mudança. Boa, esses dias eu fiz eu acho que foi um story até bem aleatório, assim, eu tava descendo a escada aqui da Blue, eu deveria fazer mais, porque até me cobra por conta da demanda e tal. Eu fiz um story, que a Blue, quem veio aqui sabe, a gente tem uma estrutura bem legal, acho que poucas agências no Brasil têm uma estrutura própria, né, como a nossa. E aí eu peguei e fiz um story tipo assim, cara, mais ou menos esse formato. Contratar, ou melhor, construir, alugar, perfeito, contratar e sei lá o que, não tem a ver com crescer. Ou não significa, não é sinônimo de crescimento. Concorda comigo? Que eu posso tentar estimular um crescimento artificial. Vou lá e contrato várias pessoas. Pô, aquela empresa tá voando. Não, às vezes ela tá indo pro caixão, ela tá indo pra falência. Ok? Então, da mesma forma, eu acredito, né, que o simples fato de você não ter um faturamento alto em 1 mês, ou 2, ou 3 meses, se isso está dentro do seu radar, do seu planejamento, porque você está fazendo mudanças internas, também não seja motivo. Faz parte do processo, mas tem que ser levado em conta como indicador. Ótimo. Vou lá. Eu isso aqui dentro da empresa. Aqui dentro já teve problemas. Assim, de ordem de relacionamento entre as pessoas. Pô, você imagina um lugar com 100 pessoas trabalhando, né? Todos os dias seria 50. Enfim, você tem problema. Então, nós vamos lá que você cuida do ambiente, você se esforça, como é o caso que a gente faz aqui na agência, né? Mas você percebeu, cara, que tá tendo um descontentamento de 2 ou 3 pessoas. E aquilo, se não for trabalhado, o cara vira quase que um motim. E digamos que aquilo lá acontece, você não conseguiu frear e as pessoas falavam mal ou da liderança, ou da própria empresa, ou de cliente, ou de qualquer posicionamento, né, do negócio. Quer dizer que a sua empresa é um péssimo lugar para trabalhar? Quer dizer que a sua empresa não vale mais, que não dá mais... Não, cara. Quer dizer que teve um problema ali dentro, né? Que não necessariamente você vai condenar o todo, e é muito comum, tá? Líderes, donos de agência, não quererem mais funcionários por esse tipo de coisa. Não quer mais. Putz, cara, era um saco. Pô, eu tinha 10, 15 funcionários, era só o cara ficava no banheiro lá, fazendo 2 horas, eu tinha que ficar lá regulando. Remunerado. O cara reclamava de qualquer coisa. As pessoas querem... Cara, você tá entendendo que aquilo ali é uma parada, às vezes, isolada, né? É um pequeno problema que aconteceu, não foi bem tratado, você não cicatrizou muito ali, você está condenando todas as possibilidades de crescimento em cima da contratação de pessoas por aquilo lá. Então, agora, é um indicador. Opa, aconteceu alguma coisa em relação à satisfação dos colaboradores. Você está reclamando daqui a pouco. Beleza, vamos lá entender. Eu tenho condição de propor o melhor salário da região, o melhor salário do Brasil? Talvez não tenha. Então, que nível de compensação eu posso fazer? Quem está reclamando é um colaborador bom? É uma pessoa íntegra? É uma pessoa honesta? É uma pessoa que produz, que gera resultado? Porque se for, cara, vamos lá ouvir essa pessoa, né? Porque às vezes você não precisa cuidar e nem tem condição de dar o melhor para todos. Mas aquela sua linha de frente, cara, tem que ter uma certa segurança. Você entende? A mesma coisa em relação à parte de ferramentas. Você vai montar um planejamento anual, aí você começa a buscar números, indicadores sobre CAC, sobre LTV, sobre churn, sobre vendas, sobre ticket médio, e a ferramenta já não dá as coisas para você. Você não consegue fazer cruzamento de dados, você não consegue nada. Cara, é um indicador que você talvez vai ter um planejamento deficiente, com problemas. Entende? Por isso que eu falo, esses 3 pilares, cara, essa parte de números de macros, né? Faturamento, venda, lucro, essas coisas, né? E o pilar pessoas e ferramentas. Aí nessa parte aqui que a gente tá falando sobre indicadores, cara, eu acho que o lucro ele cumpre um papel principal. Sabe? O lucro ele cumpre um papel, Léo, principal. Porque se você não ter lucro na sua operação, cara, quer dizer que se isso permanece, que você não tem saúde. Mas também tem outro lado da moeda que você fala, que se o cara tem uma margem de lucro muito alta, dependendo da estrutura, por muito tempo, também é um indicativo de que algo não está certo. Também indica que algo que você vai ter problema, né? Também é um indicador, você vai ter problema do outro lado. Por quê? Porque se eu faturo 100 mil, coloco 60, 70 no bolso. Pô, quer dizer que foi um trabalho bom? Depende. Você tem 4 colaboradores, pô, as pessoas em casa estão passando fome. É natural que na escala... Tá deixando de reinvestir. Lembra, ó, pilar, pessoas, tá anotando tudo no papel lá.
nas planilhas. Lógico, algumas coisas ficam em planilhas, normal, mas tipo assim, não tem uma ferramenta, não tem controle, as ferramentas não conversam, é um indicador que você não está reinvestindo nesses pilares, e isso vai trazer falta de segurança lá na frente. Exato. E dor de cabeça, então pode ser um problema também, entendeu? Agora o lucro, eu acho que ele deve ser acompanhado, cara, como se fosse, vamos pensar assim, né? Um combustível. Você tem um carro todo equipado, né? Tá, as coisas, vamos fazer uma viagem longa, cara. Tem um nível ali, não tem, de gasolina? Ou digital, ou analógico? De autonomia. Na minha visão, o lucro é esse, ok? E o nível de reserva que você tem para suprir, se porventura isso for faltar. Olha, daqui lá, não, mas eu tenho um posto de gasolina aqui na frente, a 200 km. Eu tenho um posto a 50 km. Você tem condição de ir lá e bancar? Tenho, eu fiz uma reserva, me organizei, estou mudando a minha oferta, estou contratando mais pessoas. Eu tenho um aluno, alguns alunos que entraram no Triplo X na semana retrasada e tal, na visita, fizeram aqui na agência, nós fomos almoçar junto. Aí ele falou, cara, uma agência está indo super bem, assim, né? Sei lá, 100 e poucos clientes e tal. Eu fui falar sobre lucro, ele, pague, agora a gente está meio descapitalizado aí e tal, e o lucro também não está tão alto. Por quê? Porque eu estou reinvestindo. Montamos um escritório legal, gastamos não sei quanto, num lugar bacana e tal. Falei, cara, do jogo, previsível. Agora eu não posso manter esse cenário por muito tempo, porque lembra, construir não necessariamente... Construir, contratar, alugar... Não quer dizer que você não é sinônimo de crescimento. Mas, cara, você trouxe um ponto fantástico e até uma dúvida que, analisando o mercado e tudo mais, vejo que surge muitas vezes. Porque chega um momento que com a estrutura que você tem, como você falou, hoje algumas ferramentas, a maior parte das ferramentas já não consegue mais atender as nossas necessidades. Por quê? Porque são necessidades específicas do nosso negócio, do nosso projeto. Uhum. Da mesma forma que quando eu estou crescendo, muitas vezes eu não tenho mais em quem me basear, porque no começo, na escala, eu vou tentar replicar o trabalho de uma outra agência, de uma outra empresa, de uma outra startup. Só que chega um ponto que eu não tenho mais benchmarking. Porque eu não tenho mais alguém para poder replicar da minha área, muitas vezes. Como que eu faço uma mudança sem ter um benchmark, sem ter alguém para copiar? Vamos falar esse é o termo, né? Para poder escalar. Boa. Cara, eu acho que no cenário que a Blueberry está, a gente ainda tem muitas referências legais, assim, né, de empresas que cresceram. Claro, cada uma delas tem sucesso em determinada, com determinada conduta, talvez não todas cresceram da mesma forma, né? Umas apostaram lá em colocar um anabolizante, treinar e, porra, ficaram grandão. Outros só 10 anos treinando, comendo só folha, mas todas cresceram. 5, 6, 7, 10 referências, pelo menos, hoje a gente tem no mercado digital. Você tem poucas referências de empresas que cresceram, que aumentaram muito o número de clientes, ok? Atendendo pequenas contas. Aí, sim, mas tem pouco. Hoje já tá melhorando, né? Muitas empresas modelando a própria Blueberry e outras, enfim. Agora, eu acho que sempre que você tem que fazer um exercício, cara, de que sim... É uma maneira mais fácil de propor crescimento, não é inventar a roda, é modelar o que outras agências ou outras empresas estão fazendo. Só que saber, cara, que você tem as suas características, você tem as suas peculiaridades, você tem a sua cultura, você tem os seus pontos fortes. Por exemplo, eu sou aquele cara que eu tenho pavor, cara, de pegar o telefone e ligar para uma empresa. Será que eu vou apostar no mesmo modelo de crescimento que uma outra agência que faz outbound, que investe nas cadências, especialmente por telefone, porque eu não sou aquilo ali. Eu até posso me esforçar por um tempo, mas eu não sou aquilo. Talvez eu não vou fazer dessa forma, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita abertura com outros segmentos, com associações, com relacionamento, estou em grupos de relacionamento, em mastermind, eu tenho muito contato. Será que eu não posso crescer, por exemplo, me posicionando em eventos, né? Trabalhando em cima de uma indicação estruturada, que talvez não é o mesmo modelo daquele cara que está lá isolado, lá no interior, e não tem muito contato. Você entende? Cara, eu sou um gestor de tráfego, e eu entendo sobre campanhas, eu domino, né, sobre estratégias para capturar leads. Por que eu vou ter que, por exemplo, né, ir lá e ficar gerando conteúdo? Não que eu não acredite nisso, mas assim, no curto prazo eu consigo caminhar de uma outra forma. Estou falando aqui de canais de aquisição, perfeito? Então, eu acho que se você olhar para você e primeiro, Léo, descobrir quais são os seus pontos fortes,
e parar de sofrer com oportunidade ou com ameaça, ou ficar querendo caçar a oportunidade, ou ficar sofrendo com ameaça que você não controla, eu acho que você já tem a sua base para crescimento. Primeiro tem que conhecer a si mesmo, beleza? Onde que se eu entregar 100% do Nagel aqui, cara, eu vou causar um impacto rápido. E mais, aquilo que eu estou causando impacto, está tendo resultado, se eu documentar para que outras pessoas possam replicar, eu posso continuar crescendo. E as referências, onde eu busco? Talvez elas não estejam mais no segmento de agência de marketing. Mas Perfeito. pode ter certeza, tem outras empresas na sua região, no Brasil e no mundo, cara, que nas mesmas condições continuaram crescendo e outras com condições até mais favoráveis caíram, quebraram. Por isso que é importante você estar atento ao que está acontecendo. Eu, por exemplo, quando eu ouço sobre agência de marketing, que está se desenvolvendo e tal, que está número de clientes, que está aparecendo, vindo muito anúncio, ou enfim, crescendo como um todo, em eventos, recebendo premiação, eu não fico com aquele sentimento, porra, cara, será que estão pegando os meus clientes? Não, eu quero saber o que essa empresa está fazendo. Eu quero me aproximar dessa empresa, porque esse exercício de humildade, cara, faz com que você não perca tempo e nem recurso com os seus próprios erros. Você olha, putz, o cara errou lá, então não preciso errar na minha operação. Eu tomo decisão com base no erro e nos acertos dos outros. Entende, Léo? Acho que esse exercício é muito importante de ser feito. Mas, e aí, até puxando uma outra linha, porque quando a gente fala sobre esse período de mudança, esse processo de mudança interna dentro de uma agência, a gente fala também sobre continuar mantendo as pessoas motivadas, que a gente sabe que surgem dúvidas, as pessoas querem entender cada vez mais, entender até coisas que muitas vezes não nos fazem tão necessárias serem entendidas naquele momento, né, para o time. Como que eu mantenho essa equipe motivada, ainda assim, mesmo durante esse período de mudança? Porque muitas vezes é um período que o próprio CEO, o próprio diretor, a própria liderança não está tão focada, às vezes, no time, está muito focada na implementação, nessas alterações. Como é que eu mantenho essa equipe motivada ainda para entregar resultado? Tem uma frase que eu vou falar ela, vou ser mal entendido, depois eu explico. Tem uma frase do Maquiavel que fala assim, né? Quando você for fazer o bem, faça você mesmo. Quando for fazer o mal, use terceiros. Fase de cabeceira dos políticos, né? Ah, vamos inaugurar a praça lá. Tá todo mundo lá no palanque, até pendurado no poste lá do lado lá para querer aparecer, né? Ah, não, tem que aumentar a taxa de juros. Fica todo mundo esconde, manda o assessor, manda não sei quem falar. Beleza. Dito isso, cara, eu acho que tem algumas coisas, que isso é regra, é do jogo, tá? O que eu acho que eu acredito? Que quando as coisas estão indo mal, você vai ter que tomar uma decisão um pouco impopular dentro da própria empresa. Busque se expor menos. Ok, comunique apenas as pessoas que precisam saber daquilo, ok? Você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um coordenador ou pessoas mais experientes, cara. Convença primeiro essas pessoas individualmente que aquela decisão precisa ser tomada. Porque pode ter certeza, quando o time, de alguma maneira, saber ou perceber o que está acontecendo, o time vai olhar como aquela pessoa que é referência está agindo. Calma, mas aquele lá é o meu principal vendedor. Mas ele continua vendendo, ele continua motivado. Pô, mas teve que cortar a comissão aqui por A ou B. E a pessoa vai justificar. Ô, galera, vamos apostar no longo prazo. Acho que agora a empresa fez uma oferta diferente. Quem sabe eu posso vender mais. Então, busque primeiro conversar e comunicar, cara, as pessoas mais importantes do negócio e trazer elas para perto. Porque elas devem ou precisariam ser guardiões da cultura da sua agência. Não dá para convencer todo mundo, cara. Sempre você pode fazer o melhor. Vai ter gente que vai reclamar. Você pode dar o que for, a sua vida, vai ter gente que vai reclamar. Ontem até eu fiz um story falando sobre isso. Tem uma palavra na Bíblia que diz, cara, que o preguiçoso reclama de botar a comida na própria boca. Não tá aqui o pratinho, mas eu tenho que botar a comida na minha boca. Tem gente assim no nosso meio, ok? E do outro lado também. Quando você tem alguma coisa que é muito bom e é para o time, cara, comunique a todos, de todas as formas. Escreve nas paredes, se apresenta em reuniões, fala com as pessoas no corredor, pede seu feedback sobre essas coisas. Por quê? Porque às vezes as coisas ruins, elas são difundidas bem mais rápido que as coisas boas. Por quê? Porque você trata elas da mesma forma. Entendeu? Você dá a mesma moral. Ó, galera, eu queria falar um negócio pra vocês. Vamos demitir 20 pessoas aqui. Pô, cara, isso não é decisão que você tem que falar. Isso aí você vai falar internamente. Chama de pessoal, ó, as coisas, quem sabe, a gente vai ter que fazer uma redução, então vocês vão ser os primeiros a saber, a gente vai demitir tantas pessoas, enfim, caso alguém pergunte, diz, olha, isso aqui é parte de um planejamento, é uma mudança de time, vamos pra cima, acabou, entende? Então você tem que blindar o seu time de algumas coisas, até, cara, porque tem pessoas que não são, Léo, preparadas, cara, para assimilar o que tá acontecendo. Todos não são preparadas. Se você olhar, por exemplo, muitas empresas grandes, especialmente startups, elas nascem não para lucrar,
elas nascem para ser vendidas ou para comprar empresas. Um Uber da vida. Como é que agora começou a dar vida inteira sem lucro? Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Isso. Sobre criar a empresa para ser vendida. Para ser vendida ou para comprar outras empresas. Aí tem outras coisas ali por trás. Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa leiga? Como, cara? A conta não fecha, não dá, não entende? Então não adianta ficar gastando energia com aquela pessoa, entende? E um outro cenário, você precisa identificar rápido na sua empresa quem são essas pessoas que precisam ser os guardiões da sua cultura. Porque senão você vai fazer o que a Bíblia diz, dar pérola aos porcos. Vai ficar perdendo tempo. Isso é mas parece uma palavra dura? Sim, é uma palavra dura. Tem pessoas que não merecem a sua atenção, cara. Não merecem o seu tempo, ok? Por quê? Porque elas jogam contra, porque elas não são a favor daquilo que você acredita do bem-estar de todos, elas pensam só nelas mesmas. Então, essas você tem que identificar e não gastar energia, se possível, sempre que necessário, desligando elas. Agora, aqueles que são os seus 15%, 20%, né, as pessoas 25%, aqueles que são os tops, tem que identificar, tem que honrar, tem que promover, tem que reconhecer, ok? Para que o mercado não tire elas da sua agência. E o restante, aquelas que são boas, são esforçadas, mas não estão entregando tanto, cara, treina, desenvolve, gasta tempo e energia. Agora, aquelas que são os 15% ali, 10%, que você sabe que não precisariam estar ali, desliga o mais rápido possível. Esse tipo de decisão, pessoal, tem que ser tomada por alguém, não é fácil. Você acha que é fácil você chegar lá e desligar uma pessoa? Né? Todo mundo tem coração, né? Então, a pessoa tem uma família, tem os seus sonhos, seus projetos, mas se ela permanecer ali, ou por conta do resultado ou da conduta, ela vai prejudicar os outros. Entendeu? E até pra gente poder já encaminhar pro final do nosso podcast, o episódio aqui é rápido, mas muito assertivo. Boa. Quais que são os maiores erros que devem ser evitados durante esse processo de mudança? Você já trouxe alguns aqui, né, ao longo da nossa conversa, mas que você percebe que eu não posso falhar enquanto liderança durante o processo de mudança nesses quesitos. A palavra de Deus diz uma coisa, tá? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Não deixa o seu ego, o seu orgulho, né? Você não expor as suas dificuldades para as pessoas. Se aconselhe. Tenha líderes, tenha mentores, tenha pessoas que você possa mandar um WhatsApp, que você possa ligar. Chame alguém para perto e fale das suas dificuldades. Você não precisa trazer para si, porque a gente empresário tem uma vida muito solitária, sabe, algumas vezes. Porque se você chegar na tua esposa e dizer tudo que está acontecendo, é capaz de ela infartar. Todos os problemas que você está carregando, né? Se você chegar a falar pro banco o que está acontecendo, o banco não te dava dinheiro. Aí quem infarta é você. Aí quem infarta é você, por exemplo, né? Se você falar pro teu time a dificuldade, o povo já não confia em você. Então, cara, tenha pessoas de segurança, bola de segurança que você vai se aconselhar antes de tomar a decisão. E de preferência que não seja uma só, com vieses diferentes, que pessoas que pensam o mundo de forma distinta. E aí, a partir desse aconselhamento, tome a decisão. E outra, cara, deu a sua palavra, tomou uma decisão, percebeu depois de uma semana, 2, um mês que tomou a decisão errada, paciência, cara. Vamos corrigir no longo prazo. Agora, tenha uma palavra para que as pessoas possam acreditar em você. Erre por qualquer coisa, menos por não agir, sendo indiferente ou por não ser coerente com as suas decisões. Acho que esse é um ponto importante para a gente finalizar o nosso bate-papo. É isso? Vai, Pedro. Agora eu quero, obviamente, lembrar você que talvez está numa situação difícil como agência. Se você quer caminhar com a gente, se aconselhar conosco, conversar, especialmente entender o que a gente fez em um momento semelhante ao seu para continuar crescendo, você pode entrar para a Mentoria Nagel, você pode se cadastrar aqui, né, no link que tem aqui em algum lugar e vai estar na descrição de alguma forma. Você pode se cadastrar, conversar com o consultor do meu time, entender quanto custa, o que você precisa fazer para entrar na Mentoria Nagel, nos nossos programas e acelerar a sua agenda. Não esquece também de me seguir no Instagram, no @nagel.guilherme, ou aqui no YouTube, não sei se você está no YouTube acompanhando, né? Então se inscrever no canal, curtir o conteúdo, no Spotify, enfim, engajar, interagir com o conteúdo que a gente traz, até porque se você presta serviço de marketing digital, é um gestor de tráfego, é um designer, é um consultor, é um dono de agência, você precisa caminhar próximo de agências que estão acelerando, que estão crescendo. E não esquece que não existe, não tem dia da caça. Valeu, um abraço!